de líquido entre as membranas do peritônio. Então, isso também é chamado de líquido ascítico ou também líquido abdominal. E quando a gente tem um transudato? Em caso de hipoproteinemia, distúrbios metabólicos e distúrbios hepáticos. Então, são aqueles pacientes cirróticos. E como que isso acontece? Na cirrose, a gente tem uma hipertensão portal. Então, a veia porta ela fica hiperemiada. Isso, a gente tem hiperemia dos vasos colaterais lá no abdômen. E, devido ao aumento da pressão hidrostática, a água ela vai passar por entre as células endoteliais e vai cair na cavidade, formando, então, um transudato. E quando que a gente tem exudato? Em infecções bacterianas, então, o processo infeccioso do líquido peritoneal, ou melhor, da membrana, é chamada de peritonite. E também a gente tem casos de perfuração intestinal, ruptura do apêndice, que provoca essa infecção. E também neoplasias. Então, se a gente for pensar numa perfuração intestinal, essa infecção bacteriana aqui do peritônio vem de onde? Quem me ajuda a pensar? É uma perfuração intestinal. O que que vai cair lá na cavidade? Fezes. Fezes, não é isso? Então, nas fezes tem o quê? Bactéria. Então, a bactéria ela vai povoar aquele ambiente e vai provocar o quê? Um processo infeccioso. Neoplasias também podem provocar ruptura intestinal. Então, aqui eu coloquei uma perguntinha. Vocês acham que líquido acítico e lavado peritoneal é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Acha? Sim. Não, não é a mesma coisa. Então, o lavado peritoneal, ele é útil para detecção de lesões que não resultam em acúmulo de líquido. Então, um lavado, ele não é um líquido espontâneo. Então, é quando a gente vai introduzir uma solução salina na cavidade peritoneal e depois vai coletar esse material. Então, a gente injeta a salina, faz uma lavagem do peritônio e vai coletar aquele lavado. Então, ele é um teste muito sensível para detecção de sangramento intraabdominal, que é típico de traumas por contusão. Então, a gente usa a contagem de hemácias juntamente com o procedimento radiográfico. E isso vai auxiliar o médico para determinar se ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou não. E se a gente tem mais de 100 mil hemácias nesse lavado, a gente já pode caracterizar como uma lesão traumática. Então, a gente teve um rompimento grande que gerou numa hemorragia interna. Então, aqui é só explicando como funciona. Então, a gente tem uma solução salina, que é injetada na cavidade abdominal. Então, a gente injeta lá no peritônio essa solução. Então, depois vai vir uma outra estrutura coletar esse líquido. Então, esse líquido aqui vai ser analisado. Então, colocou a salina vai fazer o quê? Ela vai diluir esse microambiente aqui. Se tiver hemácia aqui, a gente vai coletar e vai avaliar. Então, quais são os testes laboratoriais que a gente pode fazer? Então, vocês vão ver que volta a ser redundante. Teste hematológico, citometria e citologia. Então, a gente vai contar o número de células e diferenciar essas células. Presença de células neoplásicas. Então, isso a gente pode encontrar tanto célula neoplásica
neoplasma primário quanto de tumores metástase. Então, os mais comuns são aqueles de origem gastrointestinal, próstata ou ovário. As células mais presentes no líquido acítico, deixa eu só trocar aqui, que saiu escrito errado. Então, as células mais presentes no líquido acítico são os leucócitos, incluindo os lipócitos, que a gente chama o macrófago, que está fagocitando gordura, e abundantes células mesoteliais. Então, a gente encontra muita célula mesotelial nesse líquido. Então, se a gente tem um predomínio de linfócito, pode ser sugestivo de tuberculose, uma neutrofilia, uma infecção bacteriana. Claro, isso associado com a citometria. Então, a gente vai ver que tem muito leucócito e também uma neutrofilia. E a gente também pode encontrar fungo e também esse parasito aqui, o Toxoplasma gondii. Quais são os testes bioquímicos? A gente vai diferenciar entre transudato e exudato. Só que aqui a gente não usa a proteína total. Então já tem vários estudos feitos em que a gente utiliza a albumina para fazer o cálculo desse gradiente, soro líquido acítico. Então a gente vai dosar a albumina no soro e no líquido simultaneamente. Então a gente tem que ter, no mesmo momento que fez a coleta do líquido acítico, uma coleta de soro. E como que vai ser o cálculo? A gente vai pegar a albumina no soro e vai subtrair a albumina do líquido acítico. Então, isso a gente vai obter o quê? O gradiente. Então, o gradiente ele tem que ser superior a 1,1 para caracterizar um transudato de origem hepática, que é aquele paciente cirrótico. E um gradiente inferior a 1 para caracterizar um exudato. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Então, a gente tem uma albumina de 3,8 no soro e uma albumina no líquido, 1,2. Então, a subtração disso dá 2,6. Então, se é superior a 1,1, é um transudato. Então, aqui a gente já tem uma albumina no soro quase igual a uma albumina no líquido acítico. Então, esse gradiente é baixo, caracterizando, então, um exudato. Então, quais são os exames laboratoriais que a gente faz? Primeiro, glicose, a amilase e a fosfatase alcalina. Então, a glicose ela vai estar diminuída na peritonite bacteriana, na peritonite tuberculosa e também nas neoplasias. A amilase, então, ela está elevada na pancreatite e na perfuração gastrointestinal. Então, quem consegue me falar aí o porquê que a amilase vai estar elevada no líquido acítico de um paciente com pancreatite? Quem vai falar? Ninguém? A pancreatite, ela é uma inflamação de onde? Inflamação Do pâncreas? Do pâncreas. Então, o que acontece com aquele pâncreas na pancreatite? Ele para de produzir hormônio, enzimas. Não, na pancreatite é o contrário. Ele inflama e ele libera a enzima dele toda no meio extracelular. Então, aquelas enzimas, amilase e lipase, elas vão digerir tudo que elas vêm pela frente. Então, o paciente ele pode ter um líquido, pode ter um acúmulo de líquido, né, um derrame, devido a esse processo. Então,
as enzimas foram destruindo a cavidade abdominal. Chegou lá no peritônio, acumulou, teve um processo inflamatório, porque essas enzimas elas vão agredir e vão provocar um processo inflamatório. E aí a gente vai coletar aquele líquido e aquele líquido vai ter alta concentração de amilase vinda do pâncreas. E aqui faltava ali. Então a gente faz testes microbiológicos também. Então a gente vai fazer uma cultura desse material, um GRAM e um BAR. Então aqui a gente tem a foto de um BAR positivo. Eu estou falando que é um BAR positivo, que bactéria é essa daqui? Quem lembra? Vocês já tiveram microbiologia? Tiveram ou não tiveram? Já. Então, qual que é a bactéria que se cora no BAR? Que é aquela bactéria que ela é álcool resistente. Não tô lembrando, não. Não? É o Mycobacterium tuberculosis. Então, quando o médico ele suspeita de uma tuberculose intestinal ou alguma outra forma pulmonar, então ele pode pedir um BAR, porque a micobactéria ela pode ir para muitos locais no organismo, inclusive estar presente no líquido peritoneal. Então a gente tem outros testes. Então a gente tem o teste molecular, que é o PCR, para identificar. Tem o teste de cultura, mas o teste de cultura para uma micobactéria demora 30 dias. Então, simples, BAR, que é mais ou menos parecido com a coloração de GRAM e sai na urgência, já consegue dar um norte para o médico se aquele líquido tem presença dessa bactéria ou não. Até porque, se esse indivíduo tiver a presença de bactéria, ele costuma ser isolado, independente da forma, se é forma pulmonar ou não. O próximo que a gente vai falar agora é o líquido sinovial. Então, o líquido sinovial, vocês acham que é um líquido seroso, um fluido seroso? Não. Não é. Então, ele é um fluido das articulações. Então, ele é viscoso e ele fica lá na cavidade das articulações móveis ou sinoviais. Então, os ossos, eles são revestidos com uma cartilagem articular lisa, que a gente está vendo aqui nesse azul. Então, eles são separados por uma cavidade. Então, dentro dessa cavidade, a gente encontra o quê? O líquido sinovial. Então, a gente tem aqui um conjunto que é fechado por uma cápsula fibrosa e é revestido por uma membrana sinovial. E aqui a gente tem umas células que chama sinoviócitos, que a gente vai ver. Então, qual que é a função do líquido sinovial? É reduzir o atrito entre os ossos durante o movimento articular. Então, aqui junta a cartilagem articular lisa mais o líquido sinovial para reduzir o atrito. Então, como que esse líquido é formado? Através da ultrafiltração do plasma pela membrana sinovial. Só que essa filtração ela é não seletiva, então não vai passar a proteína de alto peso molecular. Então, a gente tem uma semelhança do líquido com o plasma, exceto as proteínas, porque proteína não vai passar. Então, os sinoviócitos são células que secretam ácido hialurônico.
E esse ácido hialurônico, ele está relacionado com a viscosidade do líquido sinovial. Então, se a gente tem dano dessa membrana, a gente tem um processo de artrite, que é a inflamação da articulação. Então, o paciente ele apresenta dor e rigidez nas articulações. Então, os exames laboratoriais utilizados para o líquido sinovial consistem na determinação da origem dessa artrite. Então, quais são as causas de artrite? Então, a gente tem a artrite causada por uma simples inflamação, por distúrbios metabólicos, por traumas, por estresse físico, desgaste, por idade avançada, dentre outros. Então, como que a gente faz a coleta? Então, a gente faz através de punção aspirativa e essa punção é chamada de artrocentese, que é quando a gente vai retirar por punção aspirativa o líquido sinovial da cavidade articular. Então, a quantidade de fluido vai variar de acordo com o tamanho da articulação e o grau de líquido que está acumulado nela. Então, é muito variável. Se for articulação maior, a gente consegue coletar mais líquido. E se for uma articulação que tem um processo exudativo, a gente consegue coletar ainda mais líquido. Então, um joelho adulto tem menos de 3,5 ml de líquido sinovial. Então, aqui só para vocês terem ideia, em casos inflamatórios, essa cavidade chega a albergar 25 ml de líquido sinovial. Então, é muita coisa. E aqui, processo pré-analítico, é importante a gente registrar o volume coletado. E aqui a gente tem outra característica. Líquido sinovial não coagula. Por que que ele não coagula? Porque não passa as proteínas da coagulação. Exatamente. Não tem proteína de coagulação, então não faz sentido coagular. Então, fisiologicamente, esse líquido ele é incolor a amarelo pálido, que é esse daqui. E ele é viscoso, que tem um aspecto claro de ovo. Quando ele fica amarelo intenso, pode ser característico de um derrame não inflamatório. Já esverdeado é característico de infecção bacteriana. E o aspecto sanguinolento é relacionado com artrites hemorrágicas. Então, é quando a gente tem a presença de um alto número de hemácias dentro da cavidade articular. Então, a viscosidade ela é resultante da polimerização do ácido hialurônico. Então, quem que sintetiza esse ácido hialurônico? Ninguém lembra? Que está lá na membrana sinovial. O sinoviócito. Então, essa viscosidade ela é essencial para a correta lubrificação das articulações. Então, na artrite, esse processo inflamatório vai afetar a produção e a polimerização do ácido hialurônico. Com isso, a gente vai ter o quê? Diminuição da viscosidade. Então, se a gente diminuir a viscosidade, o que vocês acham que pode acontecer com esse paciente? Ele pode desgastar o osso? Exato. Por quê? Porque ele não vai ter essa diminuição de atrito,
porque a viscosidade ela é importante para impedir o atrito. Então, se a gente tem menor viscosidade, a gente tem mais chance de ter atrito de um osso com o outro. Então, é como se a gente encurtasse aquela cavidade. Mas devido à diminuição da viscosidade, devido à diminuição de polimerização do ácido hialurônico. Então, essa viscosidade ela pode ser observada no momento da coleta. Então, a gente vê aquele líquido gelatinoso. Então, existem alguns testes complementares. Então, existe um teste de coagulação da mucina. Então, é um reagente que a gente vai incubar e a gente só vai usar isso para identificar um fluido questionável como líquido sinovial. Então, é aquele líquido que você questiona que não é o líquido sinovial. Então, entregar aquele líquido no laboratório como sinovial, mas você está achando que aquilo ali não tem um aspecto. Então, aí você faz esse teste. Então, teste hematológico, citometria e citologia. Mais uma vez, a amostra deve ser analisada rapidamente ou refrigerada. Por quê? Porque se ela demora muito para ser analisada, as células vão se desintegrar. Então, o líquido sinovial é muito viscoso. Como que a gente analisa um fluido que é muito viscoso? Diluído em salina? Não. A viscosidade ela está relacionada com o ácido hialurônico, não é isso? Então a gente precisa colocar alguma coisa lá naquele líquido para ele quebrar esse ácido hialurônico. Então, qual que é a enzima que faz a quebra do ácido hialurônico? Hialuronidase? Exatamente, perfeito. Vai tratar esse material com hialuronidase. Então, aquele polímero de ácido hialurônico vai ser quebrado. Então, a amostra ela vai ficar fluida para a gente poder analisar. Então, a citologia, a gente vai fazer essa amostra citocentrifugada ou em esfregaços para a gente poder concentrar as células. E antes de preparar essas lâminas, a gente vai incubar com a hialuronidase. Então, qual que é o significado clínico? Então, se a gente tem neutrofilia, isso pode ser indicativo de sepse bacteriana ou alguma inflamação induzida por cristais. Então, o cristal ele vai polimerizar lá dentro da cavidade articular. Então, o próprio atrito dele na cavidade vai gerar um processo inflamatório do tipo neutrofílico. Linfocitose em caso de inflamações não sépticas. A gente pode encontrar normalmente macrófago nesses líquidos e também é comum infecção viral. Células sinoviais de revestimento é normal. Essas células LE, então, são neutrófilos com características ingeridas. Então, é o que a gente chama de corpo redondo. Então, são células características de lúpus eritematoso. Então, é uma doença autoimune. E células RA são chamadas de ragócitos. São neutrófilos com grânulos citoplasmáticos escuros que contêm complexos imunes. Então, são todas aquelas células que a gente viu lá nos fluidos serosos e aqui adicionando as células LE. Então, a gente vê que essa célula ela tem um núcleo totalmente deslocado e no interior ela tem uma inclusão citoplasmática que praticamente ocupa o seu citoplasma inteiro. Então, essas aqui são as células de LE. Próximo passo, identificação de cristais. Então, é um teste diagnóstico importante na avaliação da artrite. E
A pré-análise desse material também é muito importante, porque temperatura pode degradar cristal. Então, se a gente tem um material que não está acondicionado da forma correta, esse cristal ele pode se desfazer. Então, quando a gente tem formação de cristais, a gente provoca uma inflamação aguda e dolorosa. Então, aqui a gente tem como, por exemplo, a gota, que é o acúmulo do ácido úrico na cavidade articular. Então, esse ácido úrico ele vai precipitar e vai formar esses cristais. Então, esse cristal aqui ele vai começar a gerar um processo inflamatório. Então, quais são as causas de formação de cristal? Distúrbio metabólico, diminuição da excreção renal e também medicamentos como, por exemplo, os corticoides. Então, o principal cristal que é visto no líquido sinovial é o ácido úrico, que aí está relacionado com os casos de gota. Então, falando da gota, a gente vai sempre relacionar com o aumento de ácido úrico. Então, se esse paciente tem gota, como que está o ácido úrico dele lá no plasma? Está em quantidade aumentada? Está aumentado, porque ácido úrico não é proteína. E ele passa normalmente. Então, ele passa e vai acumular aqui. Então, esse acúmulo vai provocar o cristal. Então, um paciente com gota tem muito ácido úrico na cavidade articular e tem muito ácido úrico no sangue. Então, aqui só aprofundando um pouco nas causas de formação. Então, a gente tem distúrbio de metabolismo das purinas, aumento do consumo de alimentos com alto teor de purina, álcool e frutose, tratamento quimioterápico, como, por exemplo, para tratar doenças leucêmicas, e diminuição da excreção renal de ácido úrico. Então, é qualquer mecanismo que provoque o aumento de ácido úrico no sangue. Então, como consequência, ele acumula na articulação. Então, como que a gente faz a identificação de cristais? Então, a gente faz por microscopia óptica. Então, a gente vai pegar esse líquido a fresco e vai ver esse cristal extracelular ou então intracelular. Então, ele está lá no citoplasma do neutrófilo. E como que a gente vai confirmar isso? Através de microscopia e luz polarizada. Então, a gente tem também que saber diferenciar o cristal de ácido úrico do de pirofosfato de cálcio, porque o pirofosfato de cálcio provoca uma que a gente chama pseudogota. Então, isso é muito importante. E qual característica principal? O ácido úrico ele é mais refringente, ou seja, ele brilha mais. Então, aqui a gente tem um cristal de ácido úrico analisado no microscópio de luz polarizada. Aqui a gente tem os cristais de ácido úrico no material a fresco, então a gente vê que o aspecto é diferente, por isso é importante usar a microscopia de luz polarizada. E aqui os cristais de pirofosfato de cálcio na luz polarizada compensada. Então a gente tem que diferenciar um cristal do outro até para poder dar o diagnóstico para o paciente. Então, os testes laboratoriais: glicose, proteína total e ácido úrico. Então, a glicose ela vai estar diminuída num processo inflamatório bacteriano. A proteína total vai estar aumentada em processos inflamatórios e hemorrágicos. Então, vamos voltar em mecanismo. Por que a proteína total vai estar aumentada se eu falei que o líquido sinovial não passa proteína? Quem se lembra? Ninguém? No processo inflamatório,
a gente tem qual resposta vascular? Permeabilização? Impermeabilização ou permeabilização? Permeabilização. Isso. Então a gente aumenta a permeabilidade vascular. Então, se a gente aumenta a permeabilidade, a gente favorece passagem de célula. Se passa uma célula, passa proteína com certeza. Então é por isso que a gente vai encontrar proteína total aumentada nesses casos. O ácido úrico aqui vai ser fundamental para diagnóstico de gota quando a gente não vê cristal no sedimento. E isso pode ser devido a erros pré-analíticos. Então, é aquela amostra que a gente deixou acondicionada da forma inadequada. Então, aquele cristal ele se desfez. Então, na hora de observar na microscopia, não foi visto cristal, mas o ácido úrico está lá, aumentado de todo jeito. Então, a gente pode ter infecções dessa cavidade devido a complicações por uma ação causada por um trauma ou até mesmo pela disseminação de uma infecção. Então, é aquele paciente que é séptico. Então, a gente pode fazer uma cultura e um GRAM, que são testes importantes no líquido sinovial. Então, a gente tem bactérias como Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus e Neisseria. Podemos também detectar fungos, micobactérias tuberculosas e também alguns vírus. E agora, por último, a gente vai falar do mais importante, que é o que a gente mais recebe dentro de um laboratório, que é o líquor. Então, o líquor é um dos principais fluidos do nosso corpo. Então, ele desempenha diversas funções. Então, eles fornecem nutrientes para o sistema nervoso central. Ele é um meio de excreção de nutrientes, de metabólitos do sistema nervoso central. E ele também funciona como uma barreira mecânica para o cérebro e para a medula espinhal. Então, ele é produzido nos plexos coroides do ventrículo lateral, terceiro e quarto ventrículos. Então, ele vai fluir através do espaço subaracnoide e a gente tem um volume aí normal para um adulto de 90 a 150 ml. Então, aqui é só mostrando. Então, ele é produzido nos plexos coroides. Então, ele vai irrigar todo o espaço subaracnoide e isso vai fazer o quê? Vai proteger o sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem o plexo coroide do ventrículo lateral, plexo coroide do terceiro ventrículo, plexo coroide do quarto ventrículo. Então, o líquor vai sendo produzido, então ele vai cair nesse espaço aqui, subaracnoide, e vai proteger todo esse sistema nervoso, inclusive a medula espinhal. Então, é um líquido extremamente importante. Então, como que é feita a coleta e o manuseio? Então, é feita através também de punção aspirativa, lombar, entre a vértebra L3 a L5. É um procedimento médico e invasivo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, o médico ele vai inserir a agulha entre uma vértebra e outra até atingir o espaço subaracnoide. Então, é um médico que ele tem que ser bem treinado e o material ele tem que ser bem coletado para ele não vir contaminado com sangue, porque isso pode mascarar o resultado. E requer precauções, como, por exemplo, a medição da pressão intracraniana. Por quê? Porque se a gente tira muito líquor e esse paciente tem uma pressão intracraniana elevada, esse paciente pode ter uma complicação devido à punção licórica. Então, qual que é o volume? Então, isso vai variar de acordo com o que
está disponível no paciente e a pressão. Então, essa pressão ela é sentida quando o médico insere a agulha lá no espaço subaracnoide. Então, a gente vai coletar 3 tubos estéreis. Um para bioquímica e sorologia, um para microbiologia e um para hematologia. Então, pode ser coletado um quarto frasco para fazer teste adicional, como, por exemplo, descartar uma contaminação microbiológica. Então, aí eu pergunto para vocês acham que na prática clínica o médico coleta 3 frascos de líquor? Não. 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 E aí? O que vocês vão fazer se o médico entregar um frasco só? Até porque, às vezes, a gente tem 1 ml de líquor ou menos. Então, qual que é o exame que vocês vão fazer primeiro? Bioquímica? Bioquímica e sorologia. Oi? Isso. Bioquímica e sorologia. Por quê? É mais complexo? Se a gente for pensar, a gente vai pegar aquele frasco e vai manusear, não é isso? A gente vai abrir o frasco e vai trabalhar com ele. Então, se a gente está abrindo aquele frasco, mesmo que seja dentro de uma capela, o que pode acontecer com aquele material? Contaminar. Contaminar. Então, qual que é a análise que a gente tem que fazer primeiro? O processamento. Microbiologia. Perfeito. Microbiologia. Por quê? Porque a gente vai pegar aquele material numa capela de fluxo laminar, então é um ambiente estéril. E depois que a gente abrir aquele frasco, a gente vai semear aquele líquor nas placas que tem que ser semeada. Que é uma concha e chocolate, principalmente. Então, depois disso, a gente vai uma fração para bioquímica. Então, a gente vai centrifugar essa amostra e vai colocar para fazer bioquímica. E a outra fração a gente vai entregar para hematologia sem centrifugar. Por quê? Porque a gente tem que fazer contagem de células. Então, a contagem de células ela é feita no material que não é centrifugado. Então, aqui é um desenho esquemático, lindo, maravilhoso, mas na prática nem sempre acontece assim. Então, existem pacientes que obter mais de um frasco. Então, são aqueles pacientes que têm dreno. Então, aqueles pacientes que têm hidrocefalia, então já tem um volume licórico aumentado, tem um dreno bem lá no ventrículo. Então, você consegue tirar muito volume daquele paciente. Mas, numa situação comum, é muito difícil você conseguir coletar 3 frascos. Quem dirá o quarto? Então, na teoria é muito bonito, mas na prática a gente vê que não funciona tanto dessa forma. Mas se a gente tem um material só, é um líquido nobre. Então, a gente vai ter que fazer das tripas coração e trabalhar com aquele material que a gente tem. Então, o primeiro ensaio que a gente vai fazer é o microbiológico. Então, cor e aspecto. Então, fisiologicamente, o líquor ele é incolor e é límpido. Mas ele pode se apresentar turvo ou ligeiramente turvo. Ele pode ser leitoso, xantocrômico ou hemolizado. Então, aqui a gente tem um líquido leitoso, que ele é mais amarelado e turvo. Aqui a gente tem um líquido hemorrágico. Aqui a gente tem um líquido xantocrômico. Então, eu vou pedir de vocês para guardarem esse nome aqui, porque ele é muito útil na prática. E aqui o incolor e límpido.
Então, o que é o xantocrômico? Então, é aquele sobrenadante rosa, laranja ou amarelado. Então, quais são os fatores que levam à xantocromia? Degradação de hemácias, tá? Quando a gente tem hemólise, bilirrubina sérica aumentada, como, por exemplo, em lactentes, principalmente neonatos prematuros. Então, alguém tem uma ideia por que recém-nascido prematuro tem o líquor xantocrômico? Posso responder então? Pode. Então, o que acontece? Um prematuro, ele não tem o fígado tão desenvolvido para ele poder conjugar a bilirrubina. Então, ele tem o quê? Aumento de bilirrubina. E isso provoca essa xantocromia lá no líquor. Aumento de concentração de proteínas também pode tornar o líquor xantocrômico e também pigmento de melanina. Então, vamos lá. Com o que a gente pode relacionar? Então, um líquor cristalino e límpido é um líquor normal. Então, um líquor que é ligeiramente turvo, leitoso ou opaco são os casos de meningite ou distúrbios que afetam a barreira hematoencefálica. Então, se é um distúrbio que afeta a barreira hematoencefálica, a gente tem o quê? Aumento da permeabilidade. Então, os capilares lá do sistema nervoso central, eles têm uma integridade muito grande e não passa nada. Justamente porque o cérebro ele tem que ficar protegido, porque é o nosso centro de comando. Então, se a gente tem algum distúrbio que vai afetar essa barreira, começa a passar proteína, começa a passar célula, e aí a gente tem problemas. Um líquor oleoso. Então, aquele paciente que fez ingestão de contraste radiográfico. Ou então punção venosa, né? Sanguinolento. Então, sanguinolento é caracterizado por hemorragia. Então, coloquei aqui. Essa hemorragia é da punção ou de uma hemorragia cerebral? O que vocês acham? Tem que centrifugar o tubo. Se depois da centrifugação as hemácias descerem e ficar límpido em cima ao sobrenadante, quer dizer que é da punção. Se centrifugar e mesmo assim permanecer vermelhado, é porque é hemorragia. Exatamente. E tem uma outra coisa. Então, se o médico conseguir coletar mais de um frasco, e vamos supor, o primeiro frasco saiu hemorrágico, os outros 2 frascos límpido. Então, isso é uma hemorragia da punção? É erro de punção. Porque quando a gente tem um quadro de hemorragia cerebral, os 3 frascos vão sair hemorrágicos. Então, é o outro fato que vai ajudar a gente a identificar isso aí. Então, aspecto sanguinolento também pela degradação de hemácias e também distúrbios que afetam a barreira hematoencefálica. Então, aumenta a permeabilidade, passa a hemácia. Xantocrômico. Então, é normal para um lactente prematuro, punções traumáticas e distúrbios que afetam a barreira hematoencefálica. Então, a gente vê que fica meio redundante. Coagulado também afeta a barreira hematoencefálica, porque vai passar a proteína da coagulação junto com o quê? Com a hemácia e com célula. Então,
tem todo o material ali para fazer a festa e provocar um coágulo. Então, os testes hematológicos, a mesma coisa, citometria e citologia. Então, a citometria, a gente faz uma câmara que chama câmara de Neubauer ou câmara de Fuchs. E a citologia, a gente vai centrifugar aquela amostra e fazer a lâmina do sedimento ou então processar essa amostra numa citocentrífuga, que é específica para fazer lâmina de líquidos corporais. Então, qual que é o significado clínico? Então, linfócitos, é normal encontrar linfócito no líquor, mas em um número aumentado, pode sugerir meningite viral ou tuberculose. Então, se a gente vê um predomínio de linfócitos, qual que é o outro resultado, além da citologia, que a gente pode casar aqui? O que vocês acham? Que a gente tem que associar todos os exames. Se for uma meningite viral, então a gente tem um processo infeccioso. Então, além de você identificar a quantidade, você vai identificar, aliás, além de você identificar o tipo celular e o predomínio, você vai identificar a quantidade. Então, qual que é o exame que a gente usa para fazer constatar o número de células no material? Quantitativo. É quantitativo, então é a cito. Cito vem de célula. Então, se é o quantitativo, a gente vai medir. Então, é cito. Metria? Exatamente. Citometria. Então, a gente vai casar com citometria. Neutrófilos. Então, neutrófilos a gente tem caso de meningite bacteriana, a fase inicial da meningite viral, porque a gente tem um processo ainda de imunidade inata, e hemorragia cerebral. Então, a gente vai casar também dados com da bioquímica que a gente vai ver. Monócitos. É normal a gente encontrar monócito no líquor, mas também está presente na meningite viral, tuberculose, entre outros. O macrófago sugere hemorragia anterior. Então, esse macrófago, ele vai estar presente de 2 a 4 horas após ele entrar em contato com o líquor. Então, a gente teve um processo hemorrágico. De 2 a 4 horas, a gente já tem um macrófago lá. Então, pode ser esse monócito aqui que foi ativado? Pode. Pode ser um macrófago que veio do sangue periférico? Também pode. Blastos, em caso de leucemia aguda. Células malignas, então é quando a gente tem infiltração do sistema nervoso central. Plasmócitos, então plasmócitos a gente encontra em paciente com esclerose múltipla. Então aqui a gente tem vários neutrófilos. E vocês conseguem enxergar um neutrófilo com bactéria intracelular? Conseguem? Parece que tem uns fungos aí nesse meio aí, mas não sei não. Tem não. Aqui tem bactéria intracelular, mas vocês conseguem, pela figura, enxergar qual desses neutrófilos tem bactéria intracelular? Então, se é intra, está dentro da célula. Esse do meio. Esse aqui, não é esse? Isso. Então, isso aqui é uma
uma lâmina de histologia corada com May-Green Giemsa, que é um corante normal, igual cora lâmina de hemograma. Então, aqui a gente está vendo cocos gram positivos ou cocos gram negativos? Cocos gram positivos. Gram positivo, por quê? Porque o roxo é intenso. O roxo é intenso? Mas aqui tá errado. Toda bactéria que a gente vai corar aqui vai ficar roxa, porque aqui não é uma coloração de gram. Então a gente nunca vai falar se é gram positivo ou gram negativo. A gente vai sugerir bactéria intracelular, falar afinidade tintorial pela coloração de May-Green Giemsa, a gente nunca vai fazer isso, beleza? Você vai fazer um gram, aí no gram você vai ver se é positivo ou se é negativo. Porque isso aqui pode ser um que é característico de Neisseria meningitidis, que provoca uma meningite que é uma doença de notificação compulsória. Então, é aquela meningite que todo mundo que teve contato com o paciente tem que tomar um antibiótico profilático. Então, isso é muito sério. Vendo só pela lâmina, jamais. Mas se o médico não pediu um gram e você viu que tem tanto de bactéria intracelular, você vai fazer o gram, mesmo se ele não tenha pedido. Porque isso aqui podem ser diplococos gram negativos. Aqui, neutrófilos com bactérias intracelulares e extracelulares. Então, aqui a gente vê que elas formam um arranjo de cacho. Então, pode ser um estafilococcus, mas a gente vai afirmar de forma nenhuma. Vai fazer primeiro o gram. Próximo, macrófagos realizando eritrofagocitose. Vocês conseguem enxergar o macrófago no interior? As hemácias. E esse pigmento preto? O que vocês acham que é isso aí? Ninguém lembra? É um pigmento derivado do ferro. Então, aquele macrófago, ele foi, fagocitou a hemácia. Então, ele fagocitou uma quantidade exorbitante de hemácias. E aí teve um componente da hemácia, do processo de digestão das hemácias, que não foi reabsorvido. Então, ele precipitou dentro dessa célula. Então, qual que é o nome desse cristal? Hemoglobina? Não, hemosiderina. Porque hemosiderina é precipitado de ferro. Lembra? Não sei se você sabe, mas o ferro, ele não é excretado no nosso organismo, então ele é sempre reaproveitado. Então, quando a gente não aproveita ele, ele é armazenado em forma ou de ferritina ou de hemosiderina. Então, nesse caso aí, a gente tem cristal de hemosiderina, mas para a gente confirmar, a gente tem que fazer uma coloração específica, que chama azul da Prússia, que vai corar o ferro 3+, de azul. Então, onde for preto aqui, se ficar azul, é ferro. Mas a gente já pode soltar no laudo que é um cristal sugestivo de hemosiderina. Alguns lugares já até colocam hemosiderina sem afirmar, mas aí o médico ele pode questionar e pedir para fazer um teste confirmatório, que é o azul da Prússia. Então vamos lá, coloquei uma lâmina aqui para a gente identificar juntos. Então a gente tem 4 tipos celulares. Então vamos começar. Quem que vai descrever a célula número 1?
Monócito? Oi? Esse aqui não é monócitos, não? São monócitos. Certinho. Então, aquela célula grande, então ela tem um núcleo em forma de feijão ou um núcleo regular. Então, ele tem um Sim. citoplasma mais basofílico, mas não muito. Então, ele fica um azul acinzentado. Então, são monócitos. E a célula número 2? Neutrófilo? Não, neutrófilo é um polimorfo nuclear. Aqui a gente tem uma célula que é mononuclear. Ah, tá. Macrófago? Não. O macrófago ele é esse aqui, ó. O macrófago é um monócito ativado, então ele fica maior do que o monócito e ele sempre vai ter vacuolização. Então, quando a gente vê que aquela célula está ativa, a gente já chama ela de macrófago. Se a gente vê que ela está inativa, a gente vai chamar ela de monócito. É um linfócito? É o linfócito. E como que está esse linfócito? É um linfócito grande. É um linfócito grande. E como que a gente solta isso no laudo? Linfócito ativo? Linfócito reativo. Então, é aquele linfócito que tem... Ele é maior do que um linfócito normal e ele tem o citoplasma extremamente basofílico, porque aquela célula está reativa. Então, tem algum processo infeccioso ou inflamatório que provocou uma reação naquela célula. Então, ela está produzindo citocinas, proteínas, e ela fica com esse aspecto basofílico. Então, certinho. E a célula número 3? A 3 é um plasmócito. 3 é um plasmócito. Por que é um plasmócito? Porque o núcleo está todo para um lado só e fica desse jeitinho aí. É um linfócito B ativado. Maravilhoso. E o 4 É o linfócito pequeno. é o linfócito normal. Então, vocês entenderam a diferença de uma célula para outra? Sim. Oi? Sim. Então, isso é sugestivo de quê quando a gente tem plasmócito no líquor? É infecção viral. Na esclerose múltipla. Vou só pegar uma foto aqui na internet, que eu tive um caso essa semana e eu quero ver se vocês conseguem identificar que célula é essa, ou então se vocês já ouviram. Eu vou só pegar que a imagem é idêntica à que a gente viu na prática. Você fala plasmocitose no líquido, é? Esclerose múltipla, sugestivo de esclerose. Mas não é só esclerose, então a gente tem outras patologias que a gente pode encontrar plasmócito. Então vamos lá. Vocês estão enxergando direitinho? É a Então, flor de... Ai. A gente recebeu um líquido Não. e no líquido Não, tinha essas células atípicas. Hã? Esse é o negócio não roda? Oi? Não É entendi. extenseu que chama um negócio assim? Não. É o céu, alguma coisa assim? É flower cell. É uma isso do aí. linfoma não Hodgkin ou Hodgkin, não é? Isso é uma flower cell. Então, é característico de linfoma de células T.
Então, para a gente diagnosticar, a gente não vai colocar lá qual que é o linfoma, nem que é uma flower cell. Então, a gente vai contar e vai sugerir uma citologia oncótica para esse paciente. Então, a gente pode colocar na observação presença de células atípicas com núcleo polissegmentado, sugestivo de flower cells. E aí a gente vai sugerir a citologia oncótica. Então, a flower cell, ela é um neutrófilo, um monócito, um basófilo, um eosinófilo ou um linfócito? Um linfócito. Um linfócito. Então, olha o tanto que esse linfócito está diferente. Ninguém na vida ia falar que isso é um linfócito. Então, a gente tem que saber... Oi? Qual é o nome desse negócio mesmo, das células T? Linfoma de células T, flower cells. É só fala assim? Fala assim, flower cells. Ah. Então, Nossa, esse caso foi de um paciente que ele já estava, ele foi internado com uma clínica totalmente inespecífica e ele foi transferido da unidade de internação para a unidade de terapia intensiva. E depois o líquor dele chegou para a gente e a gente foi analisar e tinham várias células dessas, várias. Inclusive, eu encontrei um plasmócito. Então, aí eu comecei a desconfiar de alguma desordem hematológica da linhagem linfóide. Então, aí eu fui procurar um médico, discutir o caso. Então, o médico falou que o paciente ele tinha linfonodos aumentados na cavidade peritoneal. Não só na peritoneal, ele tinha alguns linfonodos aumentados, então era muito característico de um linfoma. Então, depois disso, a gente sugeriu a citologia oncótica para fazer a identificação. Então, vou extrapolar um pouquinho para ver como vocês agiriam. Então, o líquor do paciente foi colhido em um dia à noite. Então, ele foi realizado, foi armazenado, e 2 dias depois o médico pediu para fazer citologia oncótica. O que vocês acham? Vocês acham que essa amostra ela pode ser encaminhada ou ela não pode ser encaminhada? Ninguém? Pode chutar, gente. Não tem medo de errar, não. Que a gente está aqui para Eu acho que aprender mesmo. que pode ser encaminhado. Oi? Pode ser encaminhado. Pode. E se a amostra, porque algumas amostras de microbiologia a gente deixa na estufa. E se essa amostra estava na estufa e não na geladeira? Aí não pode ser encaminhado. Por que não? Porque as células vão, acho que é degradar, que fala, degenerar, não sei. Isso. Então a gente tem degeneração de célula. Então, vocês já viram como é que é o processo de anatomia patológica? Já tiveram algum contato? Não. Como que funciona? Então, a gente tem tanto para biópsia. Então, biópsia é quando retira um fragmento de um tumor e manda para análise. Então, lá eles vão incluir aquela amostra num bloquinho de parafina, vai fazer uma lâmina do paciente. Então, é uma lâmina de microscópio, o corte está ali. Igual aquelas lâminas que a gente vê em histologia. E depois, esse material vai passar por uma série de reações imunohistoquímicas. Então, eles usam anticorpos contra proteínas de membrana das células para poder caracterizar. Então, a gente
todo tipo de célula tumoral tem um marcador específico, ou marcadores específicos. Então, eles usam um painel com vários anticorpos e, a partir daí, eles vão diagnosticar o paciente. Então, se é CD3 positivo, CD3 negativo, então, são várias moléculas. A mesma coisa acontece com o líquido, só que no líquido é feita um outro tipo de análise, que se chama imunocitoquímica. Por quê? A gente não tem um tecido, a gente tem um líquido. Então, essa amostra ela vai ser fixada e depois que ela é fixada, vai sofrer o mesmo processo. Então, vão empregar os anticorpos contra as proteínas de membrana para fazer a identificação. Então, se a gente envia um material que está numa estufa ou que está há vários dias refrigerado, essas proteínas de membrana, elas vão desnaturar. Então, pode ser até que você consiga ver algumas proteínas, mas outras podem desnaturar. Então, a gente pode ter um resultado que não é fidedigno com o do paciente. Então, aí cabe a nós conversarmos com a equipe médica e falar, olha, deixa eu te contar, esse material ele não pode ir para a citologia oncótica mais, porque já passou muito tempo. Então, César Augusto, eu aconselho 24 horas. Então, alguns laboratórios aceitam a amostra em 24 horas. Se passar de 24 horas, não aceita mais. Então, isso é bem peculiar. Então, às vezes é um líquido que é difícil, que você não vai conseguir coletar de novo. Então, aí você tem que mandar aquele mesmo. Mas se você consegue tirar um novo líquido, é um processo doloroso? É, mas é melhor você dar um diagnóstico correto para o paciente do que você mandar um material que já passou muito tempo de coletado, desnaturar aquelas proteínas todas e chegar lá o resultado não ser nada daquilo que deveria. Então é muito importante isso. E todo lugar tem um manual de exames. Então, se é citologia oncótica, você vai entrar lá no seu sistema e vai ver período de conservação. Então, até tanto tempo, a temperatura ambiente ou refrigerado. Então, a gente tem que seguir uma norma. Mas para líquidos, histologia oncótica, o tempo é muito curto. Então, se você não envia em 24, se eu não me engano, o máximo é 48. A amostra ela é recusada. E também a gente tem que prestar muita atenção, porque tem médico que coloca citologia somente, não citologia oncótica. Então, olha que bagunça. Então, se você vê que é um material tumoral e o médico colocou só citologia, você pode entrar em contato com ele e questionar se não é uma citologia oncótica. Porque se você faz somente essa citologia aqui, beleza, você vai ver que tem célula neoplásica, mas você não vai identificar. Aí depois o paciente bate lá no seu laboratório querendo resultado da citologia oncótica, você não tem um resultado. Então o material já foi perdido e aí a paciente vai ter o resultado só de célula neoplásica, que não vai adiantar de nada para ela, porque às vezes ela já vai ter o diagnóstico. Então citologia é diferente de citologia oncótica. Vocês entenderam a diferença de um para o outro? Entenderam? Pessoal? Sim, entendo. Beleza, então vamos passar para a próxima. Aqui, ó, acabei de abrir aqui um site de um laboratório de apoio, conservação de líquido refrigerado entre 2 a 8 graus até 24 horas. Então, essa amostra in natura. Ou em álcool 50% até 7 dias a temperatura ambiente. Então, se você tem uma amostra in natura mais de 24 horas, aquela amostra ela já não serve para você analisar. Então, vamos para o próximo. Então, aqui, ó, a gente tem um monócito.
o 2 são neutrófilos e o 3 são linfócitos. Então, vocês conseguem ver que, se a gente for comparar com uma lâmina de hemograma, essa célula, ela, às vezes, é até um pouco diferente. Então, o linfócito, a gente vê que ele fica um pouquinho, ele altera um pouquinho a sua conformação, mas é por quê? Por causa do processo de citocitrifugação. Então, é comum a gente ver essas células diferentes do que a gente vê no sangue periférico. Então, isso a gente tem que também saber identificar, que isso aqui é um linfócito, não é um monócito. Esse aqui também, então a gente vê que ele está com citoplasma até mais amplo, mas é por causa do processamento dessa amostra. Então, próximo, testes bioquímicos. Então, a gente vai fazer proteína. Então, um líquor normal, ele tem pouca quantidade de proteínas. Então, de 15 a 45 miligramas por decilitro. Principal proteína do líquor, albumina. Tem outros, pré-albumina, ceruloplasmina, transferrina, anticorpos. Então, qual que é o significado clínico de valores elevados? Então, a gente tem casos de meningite, hemorragias, tumores primários do sistema nervoso central, neurosífilis, diabetes, uremia, que é o excesso de ácido úrico no sangue, entre outros. Então, valores diminuídos, a gente tem perda de líquor por trauma, punções recentes, entre outros. Então, se a gente for olhar, o valor elevado, ele tem mais valor clínico. Glicose. Então, a glicose, ela vai entrar lá no líquor por transporte seletivo. Então, ela passa a barreira hematocefálica. Então, 60% a 70% da glicose plasmática é correlacionada com a glicose do líquor. Então, qual que é o significado clínico para valor elevado? Então, um paciente que é diabético. Então, se ele tem uma glicose de 200, a glicose dele no líquor vai ser cerca de 60% a 70% esse valor. Então, vai ser uns 120, 130. Valores diminuídos de glicose. Então, aqui é muito importante, porque funciona como um valor diagnóstico para determinar os agentes causadores da meningite. Então, se a gente tem diminuição de glicose nesse material, mais o aumento da citometria, né, que é o do número de leucócitos, e também uma neutrofilia, isso vai sugerir uma meningite bacteriana. Então, se a gente tem valor normal de glicose no líquor e uma linfocitose, a gente tem um indício aí de meningite viral. Então, é muito importante a gente saber associar sempre os exames. Então, a gente casa tudo. Hematologia com microbiologia, que a gente vai olhar o GRAM, com a bioquímica. Então, é todo um contexto. Até porque a gente precisa, às vezes, discutir com o médico. Então, quando a gente vai discutir, a gente vem com toda essa série de resultados. O lactato. Então, o lactato, ele é útil para monitorar o tratamento da meningite. Então, um lactato inferior a 25 miligramas é característica de meningite viral. Um lactato superior a 25, meningite bacteriana, tuberculose por fungos. Então, se a gente tem uma destruição do tecido nervoso central decorrente de hipóxia, a gente aumenta a produção de lactato. Então, o lactato também vai ser útil para monitorar traumatismo craniano grave. Porque quanto mais hipóxia, mais dano no sistema nervoso. E outra coisa importante, isso aqui já é fase pré-analítica. As hemácias elas têm alta concentração de lactato, então um líquor xantocrômico ou hemorrágico pode ter um valor falso elevado. Então, aquele lactato alto, mas está alto por causa da xantocromia ou do aspecto sanguinolento, decorrente da hemácia. Então, às vezes a gente vê um líquor totalmente hemorrágico. Então, a gente vê que glicose, proteína não está muito discrepante, mas lactato deu uma diferença exorbitante. Quando a gente vai ver, é a interferência lá da hemácia.
Então, a meningite, ela é um processo inflamatório das meninges, as membranas que envolvem o cérebro. Então, a gente tem a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Então, vamos casar tudo aí para diagnosticar essa meningite. Então, meningite bacteriana. A gente tem muito leucócito, neutrofilia, proteína elevada. Então, por que a gente tem elevação de proteína na meningite bacteriana? Quem pode me ajudar aí? Fala de novo. Por que a gente tem elevação de proteínas na meningite bacteriana? Vou responder então. Porque as proteínas, as bactérias, elas sintetizam proteínas. Então a gente vai elevar a proteína por causa da síntese bacteriana. Diminuição acentuada de glicose. Por que na meningite bacteriana a gente tem diminuição da glicose? Ninguém arrisca? Está relacionado com a bactéria. Ninguém vai arriscar? Então, eu vou responder. A bactéria, ela vai utilizar a glicose como forma do seu metabolismo, para o seu metabolismo. Então, a gente vai ter uma queda brusca da glicose nesse material. Por O causa de lactato vai aumento, estar aumentando. Oi? por causa de aumento de bactéria. Isso, a gente tem bactéria. Então, a bactéria ela vai pegar a glicose do líquido para ela sobreviver. Então, a gente vai ter uma diminuição. Deu para entender? Tá? Porque mais que aumenta, mais glicose que vai precisar no seu metabolismo. Exatamente. Então, ela está lá no sistema nervoso central. Tem glicose, ela precisa de glicose. Ela vai pegar a glicose do líquido. E aí a gente vai ter uma diminuição acentuada de glicose. E aqui, próximo passo, bactérias curáveis ao Gram. Então, a gente vai ver bactéria no Gram. E também os testes de antígeno bacterianos vão dar positivo. Então, tem um tipo de exame que chama aglutinação em látex para antígenos bacterianos, em que a gente vai pesquisar o antígeno bacteriano.
Então, é uma outra forma aí da gente fazer o diagnóstico de meningite bacteriana. Já a viral, o que difere aqui? Linfocitose, então, leucócito vai estar aumentado, a diferença. O tipo celular já é outro, a proteína ela não é tão elevada e a glicose e o lactato estão normais. Então, se a gente tem uma meningite tuberculosa, então a citometria está aumentada, então a gente tem aumento do número de leucócitos, então a gente tem tanto predomínio de linfócito quanto de monócito. E aqui a gente pode ter uma elevação de moderada a acentuada. A glicose vai estar diminuída e o lactato vai estar aumentado. Então, ela pode ser parecida com a meningite bacteriana em alguns aspectos. Então, a gente vai pedir qual exame aqui para a gente ver se é uma meningite tuberculosa. A gente já falou dele lá atrás, no líquido acítico. BAR? BAR, exatamente. O médico vai pedir um BAR. Não somente, ele pode pedir uma cultura para micobactéria ou até mesmo um PCR, mas o primeiro que ele vai pedir é o BAR. Então, se tiver muita bactéria, até pouca, a gente vai conseguir identificar. Então, a gente vai fazer o BAR da amostra sem centrifugar ou da amostra centrifugada? Centrifugado e pegar aquele finalzinho lá. O sedimento, exatamente. Porque a gente vai concentrar a bactéria. Então, se tiver pouco, a gente tem que conseguir enxergar esse pouco aí. A fúngica, leucócito elevado, linfócito e monócito também presente. Proteína também pode estar de moderada a acentuada elevação. A glicose pode estar normal ou diminuída e o lactato alto. Então, essa aqui já é um pouco mais difícil. Só que aqui tem um exame que a gente vai fazer para confirmar. Chama tinta da China. Então, vamos falar da tinta da China, que foi a última. Então, a gente vai colocar essa tinta. E se ela for positiva, esse paciente tem uma meningite por Cryptococcus neoformans, que é um fungo. Então, ele tem uma cápsula em que a tinta ela não penetra. Então, a gente consegue ver claramente o fungo. Então, a gente faz o GRAM, a cultura e o BAR também. E aqui, teste sorológico. Então, a gente faz antitreponema, que é útil no diagnóstico de neurosífilis. Então, neurosífilis, quem lembra? É fase primária, secundária ou terciária da doença? Ninguém lembra? Eu não lembro muito, não, mas é terciária? Terciária, exatamente. Então, é o estágio final da doença. Então, esse paciente, ele tem acometimento neurológico. Então, se ele não for diagnosticado, ele pode ter danos cerebrais irreversíveis. Então, a gente faz, na verdade, já está incluso na rotina do LICO o VDRL. Então, se o VDRL der positivo, tem que entrar com antitreponema aí para confirmar esse diagnóstico de neurosífilis. Então, aqui aprofundando. Então, a gente pode ver na coloração de GRAM diplococcus gram negativos, que é característico aí da Neisseria meningitidis. Então, é aquela bactéria que provoca meningite e que é uma doença de notificação compulsória.
Então, a gente tem também cocos gram-positivos, meningite por Streptococcus, pneumonia, bacilos gram-negativos, como, por exemplo, a Escherichia coli, e os bacilos pleomórficos gram-negativos, como, por exemplo, a Haemophilus influenzae. Então, são vários agentes e lá no GRAM, quando a gente soltar o resultado, o médico já vai ter uma noção. Se você falar que é Diplococcus, antes de sair o resultado da cultura confirmando que é uma Neisseria, ele já vai entrar com tratamento profilático. Prontinho, se vocês tiverem alguma dúvida,